Bom, antes de mais agradecer a presença da Sra. Dona Conceição Monteiro, pedir-lhe desculpa pelo tempo que esperou, mas a audição da doutora Inês Serra Lopes foi de facto demorada, mas vamos então dar início a esta audição. Primeiro, pedir-lhe que se identifique, por favor. Aqui. O meu nome oficial é Maria da Conceição Henrique Castro Pereira, mas toda a gente nesta casa, e não só, me conhece por Conceição Monteiro, que eu fui durante muitos anos. E quero já dizer, quando recebi a carta de convocatória, foi um bocadinho complicado nos correios, porque o meu bilhete de identidade dizia Maria da Conceição Castro Pereira e a carta dizia Conceição Monteiro. Portanto, o meu nome é Maria da Conceição Henrique Castro Pereira. Não sei se é preciso dizer o bilhete de identidade, mais alguma coisa. Mais suficiente. Pronto, obrigada. Sra. Conceição Castro Pereira, então, dizer-lhe qual é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito Tragédia de Camarate. Provavelmente terá conhecimento, mas eu tenho que lhe ler. O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 80 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Nacional Adelina Mar da Costa e seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões Parlamentares de Inquérito. Sabe certamente, até porque não é a primeira vez que temos que falar com verdade, prestar juramento, e dizer-lhe que estão presentes os grupos parlamentares do PSD, do Partido Social Democrata e representantes também dos familiares da vítima, nomeadamente o Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Este foi um requerimento pedido pelos familiares das vítimas, pelo que dou, se concordarem, os partidos políticos concordarem, dou a palavra ao Dr. Alexandre Patrício Gouveia para poder fazer a primeira ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer, obviamente, a vinda aqui da Conceição, sobretudo que esteve ali bastante tempo à espera, como eu calculo, mas este pedido de audição era mais para tentar reconstituir um pouco o que foi o dia 4 de dezembro, porque também já tivemos aqui outras pessoas que vieram descrever realmente o que é que sucedeu nesse dia 4 de dezembro. E portanto, a primeira pergunta que eu gostava de fazer à Conceição Monteiro era se de manhã, tanto quanto sabemos, houve um Conselho de Ministros extraordinário, embora, portanto, de âmbito mais restrito, que suponho que só tinha figuras mais ligadas aos militares e se a Conceição Monteiro, na parte da manhã, teve no local onde decorreu o Conselho de Ministros, que foi na Gomes Teixeira, em São Bento, peço desculpa, em São Bento. Eu estive desde as 8 da manhã, como era costume, em São Bento, e não havia nenhum Conselho de Ministros extraordinário. Houve a reunião ao meio-dia, que estava marcada para o 12h30, e foi ao meio-dia, dos 3 chefes das Forças Armadas, o Ministro das Finanças, o Ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Não era um Conselho de Ministros, era para discutir o orçamento para 1981, o orçamento relativo justamente aos militares. E a Conceição lembra-se a que horas é que começou e a que horas é que acabou essa reunião? A reunião começou ao meio-dia, como eu lhe disse. Depois continuou até bastante mais tarde, cerca das 2 e tal, mas o Dr. Francisco Sá Carneiro saiu porque tinha um almoço no Tavares ligado à campanha do General Soares Carneiro, com o Diogo Freitas do Amaral, António Capucho, Luís Beiroco, Vítor Cunha Rego, António Patrício Gouveia. No Tavares, eles chegaram um bocadinho atrasados, mas o Ministro das Finanças e o Ministro da Defesa ainda ficaram em São Bento, e eu fiquei a dar apoio à reunião com os chefes das Forças Armadas que estavam presentes. Mas o Dr. Sá Carneiro terá saído mais ou menos a que horas? Terá saído talvez por volta das 2. Eu lembro-me, quando ele saiu e que se encontrou no meu gabinete, que era na passagem da sala do Conselho de Ministros, porque a reunião realmente decorreu na sala do Conselho de Ministros. Para passar para o gabinete ele tinha que passar no meu. E nessa altura a engenheira Mar da Costa veio com ele, veio atrás, e foi aí que eu lhe disse: ó Francisco, como é que você vai logo para o Porto? E ele disse: tenho bilhetes na TAP. E o Adelino disse:
vai agora na TAP, podíamos ir mais cedo no avião, que eu tenho um avião que me vai levar, ainda íamos jantar, ainda podíamos jantar no escondidinho. E ele disse, mas já tem lugar? Tenho, a SNU também vai, há 3 lugares vagos. E depois disse, bom, Conceição, ligo para a Filipa Bélia Castro, que era a secretária dele, e ela que previne ao piloto que vão 5 pessoas e não vai só a Manuxa e eu. E eu assim fiz, portanto, a primeira vez que tentei telefonar a Filipa não respondeu, estava a almoçar, foi francamente na hora do almoço, pode ser 2, 2:15, 2 menos 5, mas foi aí, nessa altura, que eles decidiram que o Francisco ia. Posteriormente, consegui falar com a Filipa, ela disse, sim senhora, vou já falar para os pilotos, e depois... perguntei ao Francisco se queria que cancelasse os 3 bilhetes que tinha na TAP, e ele disse, não cancele, porque estamos em dezembro, pode levantar mau tempo, o avião pequeno pode eventualmente não poder aterrar, porque não tem instrumentos para isso, mas o avião da TAP com certeza que irá poder aterrar no Porto. E foi aí que o António, infelizmente, se serviu do facto de ser chefe de gabinete para dizer, sou eu que vou no 3º lugar, e não o Dr. Cordeiro Pereira, que era quem estava destacado para ir no avião da TAP. O avião da TAP, quem tinha os nomes era o Cordeiro Pereira. Mas depois, como houve esta alteração, o António disse, não, aqui quem manda sou eu, porque eu sou o chefe de gabinete e eu vou, é o último comício que faço questão de ir. Mas portanto, então essa conversa e essa decisão de irem, não no voo no TAP, mas no voo que estava previsto para o engenheiro Amaro Costa, foi mais ou menos a que horas? A conversa foi um bocadinho antes do Francisco sair para o almoço, portanto, volta das 2 horas. Eu penso que fossem 2 horas, porque eu lembro-me de falar, havia uma oferta de um avião da RAR, e eu lembro-me de falar para o Porto, para o Torramalho, que era quem estava a dirigir a campanha lá, a dizer, não é preciso avião da RAR, esqueçam isso, porque eles vão a um avião que vai levar o Adelino Amaro da Costa e leva também o Francisco, e apanhei-o, não havia telemóveis, nessa altura, consegui apanhá-lo num restaurante, portanto foi francamente durante a hora do almoço. Mas às vezes é difícil precisar, se foi às 2 menos 5 ou às 2:10, porque eles estavam todo o tempo a pedir e um café, mais isto, mais aquilo, eu tinha que andar para trás e para diante a dar apoio à reunião que estava a decorrer na sala do Conselho de Ministros. É que, segundo também a sua colega de gabinete, Isabel Mesquita, o engenheiro Amaro da Costa terá saído dessa reunião por volta de 12:30 e terá informado que o Dr. Sá Carneiro também iria com ele no voo dele, no avião dele. Eu, por acaso, li essas declarações da Isabel, que até vinham no jornal, fiquei muito espantada, vinham com uma fotografia errada, era uma fotografia que não era ela. E até tive o cuidado de telefonar para cá, para o Sr. Deputado Ribeiro Castro, e dizer-lhe, olha, que essa senhora nunca foi secretária do Dr. Sá Carneiro, porque realmente ele depois disse, é que a fotografia não é dela, é de outra pessoa qualquer. E eu disse, olhei para aquela cara e fiquei muito espantada com as declarações que a Isabel fez nessa altura, porque ela estava comigo no gabinete e ela... ou tem pior memória, ou as coisas não estão tão gravadas na memória dela como estão na minha, mas a verdade é que não foi assim. Eles vieram, o Adelino saiu da sala atrás do Francisco para lhe dizer, como é que você vai para o Porto? Então tenho bilhetes na TAP. E ele disse assim, mas isso é uma maçada, a que horas? Às 8:20, vai lá chegar tardíssimo, venha, há lugares no Cessna que tem andado comigo na campanha, vi ontem à noite do Algarve no avião e vamos. E o Francisco achou ótima ideia, poder ir e vir, não ter que ficar lá a dormir no hotel e voltar só no dia seguinte, iam e vinham. Foi com a maior naturalidade que ele aceitou, sabendo que podia levar a SNU e mais alguém. Calhou ser o seu irmão e não o João. Mas não estava previsto o Dr. Sá Carneiro viajar no avião da RAR, em alternativa à TAP? Não.
Não estava porque ele não, o Torre Ramalho, eles ofereceram do Porto, disseram que sim. E até já ouvi e vi uma versão em que o avião da RAR estaria, eu já disse aqui nesta comissão, era preciso não conhecer o Dr. Francisco Sá Carneiro, que o avião da RAR estaria lá no aeroporto, ao lado do Cessna. Alguma vez o Dr. Francisco Sá Carneiro, você também o conheceu, ia esperar 3/4 de hora que um motor pegasse se tivesse um avião à disposição dele ali ao lado. 10 minutos depois já tinha saído e já se tinha metido no outro. Bom, o problema é que estava o avião da RAR, mas não estavam os pilotos de RAR que se tinham ido embora, não é? Eu não sei, porque a única coisa que fiz foi dizer ao Torre Ramalho, não é preciso o avião da RAR. Não, esqueça o avião da RAR, ele já tem bilhetes na TAP. Ainda antes de saber, e depois confirmei-lhe à hora do almoço, para o restaurante, não mandem avião da RAR, porque o Francisco vai no Cessna, afinal vai com o Adelino, não vai na TAP. Portanto, então não entendi da Conceição, o avião da RAR ainda estava no Porto. Não faça mais leve ideia, eu nem sabia o que era o avião da RAR, confesso que não sabia. Foi um telefonema que veio para oferecer uma ida do Francisco, a RAR punha à disposição, e eu disse que não era preciso, que ele ia na TAP. Nessa altura ia na TAP, depois veio no Cessna. E nem sequer desmarquei a TAP nessa altura, porque ele não me deixou com medo do mau tempo. Bom, então é porque realmente a Isabel Mesquita referiu aqui que tinha sido ela que tinha muito custo entrar em contacto com o Dr. Francisco Balsemão no Porto e que lhe pediu a ela, a pedido do Dr. Sá Carneiro, que o Dr. Pinto Balsemão diligenciasse no sentido do avião da RAR não vir para Lisboa, porque já não era preciso, uma vez que ele ia com a engenheira Lina Mara Costa no avião que pertencia ao Tacher, não é? Alexandre, tanto quanto eu me lembro, eu julgo que esse dia de 4 de dezembro, eu lembro minuto a minuto, isso não foi assim. Foi como eu disse. Portanto, eu falei com o Torre Ramalho pessoalmente, pessoa que a Isabel Mesquita nem sequer conhecia, porque era um líder partidário e ela não era do partido, nunca tinha trabalhado no partido, e fui eu que falei com o Torre Ramalho, e ela há de se lembrar disso, a dizer, esquece, não é preciso o avião da RAR. E foi na hora do almoço que o Francisco a sair atrasado para o almoço no Tavares, que o Adelino veio atrás dele e disse-me, telefona à Filipa. E eu tentei telefonar, a Filipa não estava a responder, e tentei um pouco depois, 1/4 de hora, 20 minutos, e ela já me respondeu, tinha acabado de vir do almoço dela. Calculo que fossem 2h30, quando falei com a Filipa, ela disse, vou já prevenir o piloto. Então, segundo a Conceição, o Dr. Francisco Sá Carneiro já sabia por volta das 2 da tarde que o avião da RAR não tinha vindo e que tinha ficado, não ia ser utilizado. Não, o avião da RAR foi arrumado. Ele disse que não queria, por qualquer razão, se calhar não queria ficar a dever o favor. A partir de que horas é que o Dr. Sá Carneiro sabia que o avião da RAR não estava cá ou que não ia ser utilizado? Alexandre, com toda a franqueza, não lhe sei dizer a partir de que horas é que ele, porque ele até pode ter sabido pelo telefone dele e não me ter dito, mas ele estava na reunião desde o meio-dia, portanto, não sei exatamente dizer, não posso dizer. Eu pergunto isto porque realmente a Isabel Mesquita, quando esteve aqui, disse que a pedido do Dr. Sá Carneiro tinha ido expressamente por volta das 6 da tarde ter com o Dr. Sá Carneiro, onde ele estava a dar uma conferência de imprensa, para o sossegar, dizer que finalmente tinha conseguido falar com o Dr. Pinto Balsemão no Porto e que o avião da RAR já não tinha que vir para Lisboa. Desculpa, Alexandre, eu não gosto de falar das outras pessoas, mas isso não tem qualquer fundamento. Então, adiante. Depois eles foram para o almoço no Tavares e a Conceição ficou por lá ou no gabinete ou... Eu fiquei no gabinete para tentar falar com a Filipa Meli Castro e depois só saí no gabinete para ir diretamente para a conferência de imprensa no Altis, que estava marcada para as 15h30. Portanto, comi qualquer coisa e fui diretamente para ouvir a conferência de imprensa, porque seria a última antes das eleições. Então assistiu à conferência de imprensa? Assisti à conferência de imprensa até ao fim.
E nesse dia não foi fazer compras de Natal, nem nada parecido com isso? Não, fiquei no hotel até ao fim. O Francisco, quando saiu, disse-me que ia à casa tomar um chá e disse, quando chegar ao gabinete, podes marcar, o tempo está bom, podes marcar os bilhetes da TAP. Coisa que ele, antes de sairmos de São Bento, ele disse, não desmarco por enquanto, que o tempo pode-se complicar. Mas estava um dia bonito. E eu lembro-me, fui para o gabinete, passei em casa de uma amiga minha para buscar uns casacos que tinha encomendado, voltei para o gabinete, falei para a TAP, desmarquei os bilhetes, disse que já não eram precisos e fui para a minha casa, eles não iam voltar, não precisar de mim naquele dia e fui para casa, foi em casa que eu soube o que tinha acontecido. É que realmente a João Mesquita também diz que foi ela que desmarcou os bilhetes da TAP. Pois, acredito que ela tenha dito, eu vi no jornal e tive o cuidado de falar ao Dr. Ribeiro Castro, a dizer-lhe, cuidado porque há muitas coisas que não estão mesmo certas. Ok, então segundo a Conceição, ficou o gabinete, das pessoas dentro do gabinete ficaram a saber por volta de 1h30, 2 da tarde, que o avião que ia ser utilizado era aquele que efetivamente que eles depois utilizaram, o Cessna no Tácher, não é? Eu não sabia o avião, porque o Adelina é que sabia. Quando falei com a Filipe, ela disse-me, então vou já falar ao piloto a dizer que vão 5 pessoas e não só 2. Mas eu nem sabia que avião era, nem sabia que havia um avião ao serviço da campanha do general, porque o Francisco nunca tinha deslocado durante essa campanha, tinha sempre deslocado só aos fins de semana, porque era primeiro-ministro e não queria prejudicar o trabalho do governo, só aos fins de semana é que ele fazia comícios e fazia campanha e andámos sempre de automóvel, nunca andámos de avião. Portanto, eu nem sabia que havia um Cessna à disposição da campanha. E agora uma outra questão. Qual eram exatamente as funções do Sr. António Penaguião no gabinete do Primeiro-Ministro? O António Penaguião não tinha quaisquer funções no gabinete do Primeiro-Ministro, era militante do PSD e aparecia com frequência no partido. Não me lembro de o ver no gabinete do Primeiro-Ministro. Mas olha que ele foi lá ao gabinete do Primeiro-Ministro em São Bento pelo menos umas 2 ou 3 vezes, quando... Pode ter ido, eventualmente, como militante, mas fazer o quê, não sei. Eu nunca, que eu me lembro, nunca lá vi o António. Vi-o muito, mas no partido, não no gabinete do Primeiro-Ministro. Mas ele tinha estava normalmente informado das agendas e das deslocações do Primeiro-Ministro? Não, de maneira nenhuma. Isso era uma coisa que éramos nós que tratávamos. O António não tinha, podia ter deslocações aqui em Lisboa, porque era militante de Lisboa e estava sempre empenhado na organização de caravanas e disto e daquilo, mas não, de maneira nenhuma, não tinha nada a ver com aviões ou com comboios ou com viagens para fora de Lisboa. Portanto, a informação de que o voo do avião da RAR não ia ser utilizado foi dado pela Conceição, é isso? Desculpe. A informação, a comunicação aos proprietários... Ao Tó Ramalho. Não, eu só falei com o Tó Ramalho. Não sei se Isabel Mesquita terá falado com alguém da RAR. Eu falei só com o Tó Ramalho, que estava a almoçar com o Francisco Balsemão num restaurante qualquer no Porto. E eu consegui saber, através da Distrital do Porto, onde é que eles estavam, deram-me o número, eu falei e disse ao Tó, está tudo combinado, ele afinal não vai na TAP, vai com o Adelina Mar da Costa num avião que está ao serviço da campanha. Foi o que eu disse ao António, mais nada. Pronto. Eu nunca falei com a RAR, nunca. Certo. Pronto, o que a Isabel Mesquita disse foi que realmente ela conseguiu também transmitir diretamente ao Dr. Francisco Balsemão que não ia ser preciso o avião vir para baixo e que, portanto, ela até estava convencida que o avião da RAR não estava aqui, tinha ficado no Porto, não é? É natural, talvez ela o tenha feito. Eu nunca falei com a RAR, eu limitei-me a dizer ao Tó Ramalho a alteração do programa, porque em vez de chegar o avião da TAP saía daqui às 20h20 e a partida estava prevista para o Porto às 18h45. Era isso que o Adelino tinha dito, por isso o Francisco disse, ainda vou a casa tomar um chá, depois vou para o aeroporto. E o Adelino não era uma pessoa muito pontual. E eu tive que informar o Tó de que eles realmente iam chegar mais cedo,
não iam no avião das 20h20, mas que sairiam de Lisboa por volta das 18h45 no Cessna, num avião, que eu nem sabia a marca, no avião que estava ao serviço do Adelina Mar da Costa. Agora, mudando de assunto, a Conceição, naqueles meses anteriores, ouviu algum comentário do Dr. Sá Carneiro ou do Engenheiro Mar da Costa que estavam preocupados por estar a investigar um possível tráfico de armas em Portugal, normalmente, nomeadamente relacionados com o Fundo de Defesa do Ultramar? Eu lembro, não, de tráfico de armas, não me lembro deles falarem. Agora, que estavam os dois muito preocupados com o fundo de defesa do ultramar, isso estavam. Era um assunto que eles falavam bastante um com o outro e sei que era uma coisa que os preocupava. Isso é que era ótimo se a Conceição desenvolvesse um bocadinho o que sabia acerca dos motivos das preocupações e porque é que falavam disso e qual era o teor da preocupação. Alexandre, é assim, eu sabia que eles falavam, porque graças a Deus nunca tiveram segredos para mim, e eu entrava e saía do gabinete quando eles estavam em reunião, pediam um café, pediam água, tragam-me um papel, e nunca ouvi uma conversa, nunca estive ali a ouvir a conversa. Entrava e ouvia eles dizer, o fundo do ultramar. Pronto, saía e daí a bocadinho o Francisco chamava-me outra vez e dizia, olha, agora quero água, lembra-se daquele papel. Eu entrava e saía, portanto, ouvia que eles estavam preocupados com esse fundo, que era assunto de conversa, mas nunca ouvi uma conversa, porque o meu coisa era entrar e sair. O atentado foi em 4 de dezembro. Quanto tempo antes é que começou a haver esse tipo de preocupações? Ainda na sobre o Fundo de Defesa, o Fundo Extraordinário de Defesa do Ultramar? Ainda estávamos na Gomes Teixeira em permanência. Nós estivemos na Gomes Teixeira em permanência desde janeiro de 80 até setembro. E foi nessa altura que o Francisco quis ir para São Bento, só com staff era a Isabel Mesquita e eu, o seu irmão e o Sr. Jacinto, de vez em quando, é que estávamos lá. O resto do staff ficou todo na Gomes Teixeira, e os Conselhos de Ministros eram na Gomes Teixeira, tinha outras condições e o Francisco conservou sempre lá o gabinete dele operacional. Mas ali em São Bento era mais fácil, por exemplo, receber lá o General Soares Carneiro do que na Gomes Teixeira, não fazia muito sentido. E ele achou que em setembro, ora, ainda na Gomes Teixeira, portanto antes de setembro, já eu ouvia bocadinhos de conversa que percebia que era o fundo de qualquer coisa do ultramar, de defesa, não era defesa do ultramar, era uma coisa em que eles falavam. Provavelmente a partir de junho, julho, agosto, por aí. Não lhe sei precisar. Aquele ano foi um ano de tanto trabalho, foram 10 meses que nós tivemos no governo até começar a campanha, porque tivemos as legislativas antes das presidenciais. E o Francisco sabia, e era todas as segundas-feiras nós reuníamos o gabinete, e ele sabia que só temos 10 meses para governar e ganhar as eleições com uma maioria. Portanto, a nossa vida era assim, não tem explicação do que era hoje em dia, e com os meios que não tínhamos, não havia telemóveis, não havia internet, não havia faxes, não havia nada disso, era tudo ao telefone, era uma maneira de trabalhar completamente diferente, graças a Deus dávamos todos lindamente, e basta ver que, eu dou sempre como exemplo, fez-se muito naqueles 10 meses, e nós éramos no gabinete 12 pessoas, agora são 37 ou 48 ou não sei o quê, e não foi preciso naquele tempo, mas dávamos muito o corpo ao manifesto. Nessas conversas sobre o Fundo de Defesa do Ultramar participavam, e que o Dr. Sá Carneiro estava preocupado, participavam só o engenheiro Adelina Mar da Costa e o Dr. Sá Carneiro, ou também havia outras pessoas que participavam? Ele tinha as reuniões com os ministros um a um. Era engraçado, mas tinha o Conselho de Ministros com todos, mas se vir a minha agenda, reunião Álvaro Barreto, às 12, Diogo Freitas do Amaral, às 15, Basílio Horta, às 15h30, Dr. Brás Teixeira, às 16, Vasco Polido Valente. Quer dizer, ele não recebia em grupos, está a ver,
recebia o vice-primeiro-ministro, o Dr. Brás Teixeira, depois aqui, ele recebia um de cada vez, conversava calmamente com um de cada vez, o Diogo era todas as semanas, os outros era quando era preciso. Mas a minha pergunta não é se ele falava com todos ao mesmo tempo, era se deste tema em concreto, do Fundo de Defesa do Ultramar, das preocupações que lhe causava, se ele este tema, se a Conceição tem a ideia de ter visto a falar deste tema só com a engenheira Linda Mel Costa ou também com outras pessoas? Não tenho ideia de ele falar com isso com outras pessoas, não. Só com a engenheira Linda Mar Costa? Só com a Adelina Mar da Costa. Só com a Adelina Mar da Costa é que eu tenho ideia de ouvir falarem do fundo. Pode ser que falasse até no Conselho de Ministros, que demorava horas e eu não entrava e saía também, mas não assistia a todos. Pode alguém ter falado, mas que eu saiba, não. Com a Adelina ouvi, mas com outros não. Sr. Presidente, julgo que já utilizei os 5 minutos iniciais, por isso. Muito obrigado, Sr. Dou então a palavra ao Dr. Miguel Santos, representante do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde. Dona Conceição Monteiro. Para recordar também um bocadinho, recordar às vezes é difícil, outras vezes é mais fácil, mas louvo-lhe a sua memória e o seu bem-estar, que é patente, e fico muito feliz por isso. Quais eram as suas funções no gabinete do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro? Eu já era secretária dele desde a fundação do partido, mais propriamente desde julho, quando caiu o governo Palma Carlos e ele se dedicou mais ao... E quando foi para primeiro-ministro, convidou-me pomposamente, entre aspas, para ser adjunta do gabinete. Mas, no fundo, as minhas funções como adjunta era exatamente de secretária, como sempre fui com ele no partido, fazer um bocadinho de tudo, pau para toda a obra, que era isso que eu estava habituada. E o gabinete era composto por quantas pessoas? Éramos muito poucos, eu tenho lá a fotografia, éramos uns 12 ou 13 pessoas, com secretárias de datilógrafas, com o chefe de gabinete, com adjuntos, éramos uns 12 ou 13, não é? Nas funções de secretariado, quem é que cumpria essas funções? A Nisha Moreira Rato, a Maria José Moreira Rato, que foi também do partido, para lá secretariava, tínhamos as nossas duas secretárias no gabinete de entrada, depois o chefe de gabinete tinha um secretário, o Sr. Jacinto, depois havia a Isabel Mesquita e uma Simas, a Ani Simas e a Rita Costa Lima, que faziam secretariado ao assessor diplomático, ao assessor económico, era o Rogério Martins, ao assessor jurídico, batiam-nos os textos e tudo, era um staff mesmo muito, muito pequenino, ocupávamos só mesmo, tirando a sala de visitas e o Conselho de Ministros e a sala das fotocópias, ocupávamos só o 6º andar da Gomes Teixeira. Isabel Mesquita é... Aí havia a Madalena Fragoso e o Cordeiro Pereira, desculpe, assessores de imprensa. Isabel Mesquita era a Dona Maria Isabel Mesquita Veiga de Macedo. Acho que sim, eu sempre só conheci por Ou seja, Isabel no fundo, Mesquita. Como dizia, tempos bastante diferentes, sem telemóveis, sem internet, sem nada dessas facilidades de comunicação, o que com a tarefas múltiplas que existem e com a dispersão das pessoas também, nessas tarefas, acabavam todos a fazer um bocadinho o que fosse necessário naqueles momentos. Tudo o que fosse necessário. Digo-lhe mais, olha, nessa altura fazíamos até todas as fotocópias, porque infelizmente não havia uma confiança muito grande no pessoal que lá fomos encontrar, que podia mandar, como o Francisco dizia assim, eu quero 10 fotocópias, não quero 10 e mais uma para mostrar a outras pessoas. Portanto, nós até íamos para a sala de fotocópias, estávamos ali a fazer... Portanto, todos fazíamos tudo. Eram polivalentes, todos se apoiavam mutuamente, isso não estava outra pessoa a cumprir as tarefas. E a Isabel Mesquita... Era uma dessas secretárias, dessas pessoas era que uma estavam das a dar secretárias, exatamente. Que, nomeadamente, no caso, no dia 4 de dezembro, como há bocado dizia,
que inclusive esteve ausente em determinado período do dia, porque foi fazer umas compras de Natal, ou foi tratar de uns... Não, foi buscar os casacos que tinha encomendado para as minhas sobrinhas. Estando nesse período, dia 4 de dezembro, ausente, quem lá estava no gabinete dava o apoio e tentava ajudar e resolver o que fosse preciso. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas essa ausência foi depois de acabar a conferência de imprensa no Altis. Sim. Não foi, já eles iam para o aeroporto. E o engenheiro Adelino Amar da Costa, quem é que o secretariava? Quem era Eu só conhecia a Filipa. A Filipa Meli Castro. Meli Castro. E tinha o chefe de gabinete, que era o Manel... Agora não me lembro do apelido dele. Não se preocupe, não se masse. A Pinto Machado. Manel Pinto Machado. Dona Filipa Meli Castro. Sabe o que aconteceu com esta senhora? Ela casou, o marido tem um lugar qualquer que não era cá em Portugal. Ela foi para o estrangeiro, eu vi a mãe dela, que foi amiga da minha mãe, e ela dizia-me sempre: a Teresa, olha, falei com a Filipa e ela mandou-te um beijinho e não sei o quê, mas agora está na Suíça e já esteve em Inglaterra. Sei que ela esteve em vários países devido à profissão do marido, que eu não conheço, não sei quem é, nem como é que se chama, mas ela esteve ausente de Portugal muitos anos. Agora não sei, com a idade, se calhar já ele se reformou, já está cá, nunca mais tive contacto com ela. Terá casado com um diplomata, eventualmente? Eu tenho a impressão que não era diplomata, que pode ser uma multinacional ou uma coisa assim, em que tinha umas deslocações. Muito bem. A questão dos Conselhos de Ministros, como explicava há bocado, o Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro tinha reuniões particulares com cada um dos ministros, sim, individualmente, e tinha os Conselhos de Ministros que também eram diferentes. Ou seja, havia uns que eram com todos os ministros e havia outros que seriam mais restritos, com menos pessoas. Conselhos de Ministros não eram com menos pessoas, não, nunca. Os Conselhos de Ministros eram sempre com os ministros todos ou os seus substitutos? Era exatamente na sala grande. Depois havia reuniões... Era de manhã cedo, ao contrário de agora que são... geralmente às 9 da manhã. O engenheiro Adelino Amar da Costa, ainda há bocadinho referia, tinha por hábito atrasar-se. Chegava sempre atrasado. E, portanto, quando acontece este Conselho de Ministros no dia 4... Pois, ele chegou atrasado, como costume era, mas este não era Conselho de Ministros, como eu disse, mas você não estava, sim. Era a reunião com os chefes dos Estados-Maiores das Forças Armadas, o Ministro das Finanças e o Ministro da Defesa, sendo que o Ministro das Finanças era o professor Cavaco e o Ministro da Defesa o Adelino. E começou ao meio-dia e o Adelino chegou mais tarde. Atrasado. E nessa altura estava no gabinete? Eu estava. Pois. Eu só saí para ir para o Altis às 15h30. Certo. É que os factos batem todos certo, tem coincidência total com aquilo que a Isabel Mesquita também nos referiu, portanto, bate tudo certo, inclusive o facto do engenheiro Adelino, à entrada, ter dito: cancelem o avião porque eu vou convencê-lo a ir comigo. Eu não me lembro dessa parte, eu só me lembro do Adelino vir atrás do Francisco no nosso gabinete e dizer assim: pá, como é que você vai para o Porto? Tenho avião da TAP às 8h20. Não faça isso, eu tenho um Cessna que tem andado ao serviço, ainda ontem vim do Algarve nele, e tem lugar para a SNU, tem, à vontade, há 3 lugares. Mas assim uma conversa, então acho ótima ideia. Bate certo, o engenheiro Adelino propôs ao Primeiro-Ministro, convenceu... ali à frente, mas já no fim da reunião, quer dizer, quando o Francisco já ia sair para o almoço. Os dados que temos é que à entrada o engenheiro Adelino diz: cancelem o avião porque eu vou convencê-lo a ir comigo. Não, eventualmente... a mim não me disse, a não ser que eu tivesse ido à casa de banho. Mas é a versão que nós temos, portanto, não dita por si, mas aquilo que acaba de dizer bate certo, porque eventualmente lá dentro na reunião terão tratado outros assuntos, mas à saída até presenciou e ouviu. À saída ouviu foi, exatamente. Ouvi, sim senhora, à saída do nosso gabinete. A bater tudo certo. Onde estava a Isabel Mesquita e eu. Portanto, estávamos sempre, partilhámos o gabinete. Outra questão.
Estas reservas da TAP, também já muita coisa foi dita e escrita, as reservas da TAP foi um procedimento extraordinário naquele dia? Não, já estava reservada há vários dias. Desde o dia 1, desde que voltámos para Lisboa, no dia 1, nós só soubemos que o Francisco ia ao Porto no dia 1 de dezembro, porque ele era suposto ir a um comício em Setúbal. E foi por uma chamada de aflição, entre aspas, de que as coisas não estavam a correr bem no Porto, que eles, em Évora, no fim do comício, em casa de um advogado de Évora chamado Vitório Barona, onde fomos cear, não havia autoestradas, ainda tínhamos que fazer o caminho para Lisboa, e andava tudo estafado. Depois do comício no Palácio Dom Manuel, eu recebi um senhor, que eu não sei quem é, veio ter comigo. A senhora é que é Conceição Monteiro, sou. Então tenho que ir lá abaixo e ligar para o António Capucho, para a sede da campanha do General. E era o António que tinha recebido um telefonema do Porto a dizer que estavam aflitos com a campanha, que as coisas não estavam a correr muito bem. E em conversa entre o Diogo Freitas do Amaral, que devia ir ao comício do Porto, e o Francisco Sá Carneiro, que estava destacado para Setúbal, chegaram à conclusão que, para reforçar o Porto, o Francisco tinha mais peso, era de lá, era mais conhecido. E então trocaram. Eu vou para Setúbal, você vai para o Porto. E então, quando chegámos cá, dia 1 era feriado, no dia 2 chegámos lá cá, 2 ou 3 da manhã, nem sei, porque ainda o comício, depois ainda fomos cear qualquer coisa para a casa do Dr. Sertório, e depois viemos de carro para Lisboa, chegámos, e de manhã eu marquei, quando cheguei ao gabinete, portanto, no dia 1 foi uma segunda-feira, na terça-feira é que eu marquei os bilhetes para eles irem para o Porto às 8h20. Ou seja, a decisão de viajar, do Francisco Sá Carneiro viajar para o Porto no dia 4 foi tomada no dia 1 em Évora, à noite. E tanto assim foi que no dia 2 foi marcado o avião da TAP. Exatamente. Portanto, ele iria no dia 4 no avião da TAP. No dia 2... às 20h20, no dia 4. No dia 2 foi marcado o avião da TAP para dia 4, porque ele no dia 4 iria no avião da TAP. Iria no avião da TAP às 20h20, que ainda chegava a horas do comício. E isso foi marcar o avião da TAP, foi um procedimento extraordinário ou habitual? Não, era rotina absoluta, sempre que havia viagens éramos nós que marcávamos. Não? E aviões da TAP? Sendo possível, era na TAP. Sim, e para o Porto nem havia outro. Claro, era só TAP. Não, só havia Portanto, era um procedimento habitual. Absolutamente habitual. Entretanto, antes de ele ser Primeiro-Ministro, porque as coisas mudaram, eu nunca marcava os bilhetes em nome dele. Ou era Manuel Sá, ou era Francisco Sá, ou era Manuel Carneiro, porque ele era Francisco Manuel. Só para... Não gostava que as pessoas soubessem que era ele que ia viajar naquele avião, mas isso era uma coisa minha. Quando é que surge a hipótese de viajar, de Francisco Sá Carneiro viajar no avião da RAR? Não lhe sei dizer. Tenho ideia que quando se combinou e confirmámos que sim senhora, que o Francisco ia naquela noite, confirmámos ao António Capucho, ele deve ter falado ele para o Porto, penso eu, porque ele estava em Lisboa e nós estávamos em Évora, e ficou combinado que haveria essa troca e que ele queria para... Agora, da RAR sei que houve uma oferta, não foi através de mim, eu nem sabia o que era a RAR, depois é que fiquei a saber que era uma coisa de açúcar, uma fábrica de açúcar, nem sabia o que era a RAR, mas que queria pôr, se fosse preciso, que vinha um avião buscá-lo, etc. Portanto, tal era a vontade que eles tinham que ele fosse ao Porto. Estava marcada a viagem no avião da TAP. Quantos lugares é que marcou no avião? 3. 3 lugares. 3 lugares. Estava marcada a viagem no avião da TAP, entretanto surge o avião da RAR, o que significa que no dia 4 Francisco Sá Carneiro viajaria no avião da RAR. Não. Ele nunca pôs a hipótese no avião da RAR. Isso é uma confusão muito grande. As únicas hipóteses que o Francisco pôs era, eventualmente, se o tempo estivesse muito mau, Conceição, nós arrancamos daqui de comboio, mas eu quero estar no Porto para o comício. Ele pôs ainda a hipótese,
se tivesse muito mau tempo, de ir de comboio. Havia um comboio à tarde, despachava mais depressa à conferência de imprensa e ainda iria de comboio. E eu perguntei, quer que marque bilhetes? Não, não é preciso, porque parece que isto está a aguentar. Ele pôs essa hipótese, mas de resto, a ideia dele foi sempre viajar na TAP às 20h20. E só não acontece a viagem na TAP porque há aquele porque episódio há o em desafio, que o Adelino... O desafio do Adelino de irem jantar ao escondidinho, ir mais cedo. Uma vez que havia um avião disponível, havia um avião disponível e com lugares. E que ia para o Porto. E que ia para o Porto. E aqui no meio entra esta história do avião da RAR, não é? Pois, acho que sim. Quer dizer, eu lembro-me de falar ao Tó Ramalho a dar a alteração do voo, porque eles iam esperá-lo ao aeroporto de Sá Carneiro, não é? E, portanto, dizer, olha, que ele não vai chegar aí às tantas, já não sei quanto tempo é que levava o avião da TAP, mas vai num Cessna que sai daqui às 18h45. Se a Isabel Mesquita tratou do avião da RAR, eu não tratei. Eu só falei ao Tó Ramalho a dizer a alteração da TAP para o Cessna. Mais nada. Portanto, recapitulando, no dia 1 é tomada a decisão de ir ao Porto. Dia 2 marca os 3 lugares no avião da TAP para dia 4. No dia 4, por volta de meio-dia e meio, quando acontece a tal reunião, à saída... Sim, já eram 2 e tal, quando eles... À saída, Adelina Mar da Costa propõe irem então juntos no avião do Cessna. Veio de propósito atrás porque ele depois ainda voltou para a sala, para a reunião com o professor Cavaco Silva e o chefe de Estado-Maior e o Adelino, ainda se prolongou. Já o Francisco tinha saído para ir ao almoço ao Tavares e eles continuaram, mas o Adelino veio cá fora, sabe, está a ver estou isso. A ver. Está a ver isso. O Adelino entrar no meu gabinete, o Francisco já tinha entrado, ia para o gabinete dele, a porta era aqui e ali, e vir o Adelino em passo apressado e dizer, epá, como é que você vai para o Porto? Então venha comigo, temos um avião. E o Francisco disse, acho ótimo. Pronto, foi buscar as coisas, saiu para o almoço no Tavares e o Adelino voltou para a reunião. Às 2h30... Sim, por volta dessa hora eu consegui dizer à Isabel, à Filipa Meli Castro, olha, vão 5, porque o Adelino pediu-me, olha, diga à Filipa que somos 5 e não 2. Certo. E ela disse, sim senhora Conceição, vou já falar ao piloto. Às 2h30 ficou decidido que a viagem era feita no Cessna. No Cessna que estava ao serviço do Adelino e da campanha que eu nem sabia que existia, e do qual o Adelino teria viajado na véspera. Muito bem. E, entretanto, cancelaram o voo da TAP? Não, só depois ele estava com tanto medo do mau tempo e que o Cessna não pudesse aterrar. Estávamos a 4 de dezembro, o tempo, com muito mau tempo, o Cessna não tem instrumentos para aterrar e o da TAP tem. E, portanto, eu perguntei-lhe, quer que cancele os bilhetes? E ele disse assim, não. Depois lhe diga alguma coisa. Quando acabou a conferência de imprensa no Altis, que ele saiu e disse, olha, ainda tenho tempo, vamos a casa tomar um chá, que esse não tinha a mania do chá. E depois vai para o gabinete, agora já pode, o tempo está bom, pode cancelar. E eu só quando cheguei ao gabinete é que cancelei os bilhetes da TAP. Isso por volta de que horas? Consegue precisar mais ou menos? Olha, a conferência de imprensa era a hora do chá, portanto começou às 15h30, deve ter acabado por volta das 5 e picos. Eu ainda passei em Santa Catarina a buscar os casacos e fui para o gabinete 6 horas, mais ou menos, 6 horas, 6h15, não posso precisar exatamente a hora a que cheguei, mas ele só me deixou cancelar quando chegasse ao gabinete, porque o tempo estava bom. Portanto, a informação de que Francisco Sá Carneiro viajava no Cessna com Adelina Mar da Costa é existente a partir de mais ou menos às 14h30. Sim, eu digo sim, porque a Filipa não estava no gabinete e quando eu consegui falar ela disse, não estava cá, acabei agora de almoçar, portanto devia ser 2h20, 2h30, 2h15, portanto, já disse certo. Ao Alexandre, não posso precisar ao minuto, porque aquilo era tudo tanta correria. Mas então, por volta desta hora, é tomada a decisão e é conhecida a decisão na esfera do gabinete? Sim, na esfera do gabinete. De que a deslocação seria no Cessna. Seria no Cessna. E a exteriorização
dessa decisão, tirando naturalmente eventuais conversas ou trocas de impressões que tenham ocorrido do próprio Francisco Sá Carneiro, do Adelino Amar da Costa ou qualquer outra pessoa com outras pessoas, isso pode ter acontecido ao longo das 2h30 até às 6 da tarde, mas a exteriorização dessa decisão para fora do gabinete, digamos assim, que se conheça, acontece às 6 da tarde quando são cancelados os voos na TAP. Sim. Ou seja, quer dizer, a partir das 6 da tarde é que o conhecimento de que Francisco Sá Carneiro viaja com Adelino no Cessna... Mas eu não disse à TAP que ele ia noutros, limitei-me a cancelar, eles até podiam pensar que ele tinha desistido da viagem, Claro. não é? Até esse momento, tirando algumas conversas que possam ter acontecido, dos próprios ou de alguém ali do gabinete, o conhecimento dessa decisão estava naquela esfera. Estava muito restrita, e mesmo eu falei à Filipe e ela disse: sim senhora, vou já falar ao piloto, porque o piloto precisava de ser informado que seriam 5 pessoas e não 2, Pois, não é? Está bem. Só para terminar, tendo acompanhado Francisco Sá Carneiro diariamente, de perto, muito perto, e depois destes anos todos, tem memória de uma figura conhecida como Henry Kissinger ter estado no gabinete alguma vez? Como? Henry Kissinger. Consegue identificar Henry Kissinger? É que eu consigo, muito bem, estava só a pensar se alguma vez o vi no gabinete. Não, eu acho que ele esteve cá em Portugal antes do Francisco ser Primeiro-Ministro. Tenho ideia que ele esteve cá antes do Francisco ser Primeiro-Ministro. Eu julgo que era embaixador dos Estados Unidos, um homem que não gostava nada do Francisco. E chegou a haver... Embaixador dos Estados Unidos em Portugal. Em Portugal. Que era quem? Se me disser o nome eu sei, mas agora não me lembro. Não sou capaz de dizer. Ele depois foi para a CIA ou foi para um desses... Franco Carlucci. É, Carlucci, exatamente. Sabe, 81 anos e 34 ou 35 de distância. Está muito bem. E lembro-me que ele estava para ir a Buenos Aires. Acho que isto que era o Kissinger. E que o Carlucci tanto se mexeu que conseguiu que me telefonassem a cancelar a ida lá. Mas isto foi ainda antes do Francisco ser Primeiro-Ministro. Ainda Claro. foi na Buenos Aires. Ainda ele era só Presidente do Mas PSD. enquanto Primeiro-Ministro... Não. E, não, lembro-me de todos os que foram... Nem Carlucci, nem Kissinger. Não. Mas, por exemplo, com a Filipe Melo Castro, que parece-me a mim tinham uma relação próxima, porque articulavam diariamente, não é? A Conceição Monteiro e a Filipe Melo Castro. Falávamos de vez em quando, eu não falava todos os dias com as secretárias dos outros ministros, não é? Mas não tem memória se alguma vez comentaram que Kissinger tenha estado com não, a Dinamarca da Costa? Não, nunca. Nunca. Muito bem. Não era o género de conversa que a gente tinha, era mais conversas assim de trabalho, eu não tinha Então, para fora do gabinete e nem comentava esse género de coisas. Só para terminar... Eu habituei-me a ser baú. Pois, convém também. Né? Só para terminar esta questão do FDMU, o Alexandre Patrício Gouveia já lhe colocou uma série de questões. Quem eram as pessoas? Portanto, quando havia reuniões em que o assunto era o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, os fundos dos militares, consegue lembrar-se de que essas reuniões aconteciam por causa desse assunto? Não acredito que fosse só por causa desse assunto, Não, mas era um assunto que eles falavam, porque eu ouvia quando ia levar o café, mas só isso. As nunca que assisti. aconteciam sobre esse assunto, quem é que participava nelas? Era o Francisco e o Adelino. Ele tinha esta coisa de receber ministro a ministro e tratar os assuntos diretamente. Tem conhecimento e memória de reuniões em que se tenha tratado dos fundos militares e que tenham participado outras pessoas? Não. Não? Não tenho. Podem ter, eventualmente, tratado disso, Claro. mas que eu não ouvi. Se ninguém quis café, nem ninguém quis água, nem bolachas, eu não ouvi. Está bem, muito obrigado então. Nada, obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito
Muito obrigada, Sra. Dona Conceição Monteiro. Obrigada, peço desculpa pela espera e obrigado por ter esperado e, sobretudo, pela forma ainda viva e disponível com que responde. Eu tinha umas perguntas, como muitos dos meus colegas aqui já fizeram, muito centradas na agenda do então Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro. Eu, por acaso, tenho umas perguntas mais relativamente ao engenheiro Adelino Amar da Costa, que eu não sei se vai poder responder ou não, mas talvez. A primeira questão é, desde quando é que, desde quando é que o Sr. engenheiro Adelino Amar da Costa viajava naquele Cessna? Se ouviu? Só soube no dia 4 de dezembro. Nem sequer sabia que havia um avião em que outras pessoas se deslocavam dentro da campanha do general Soares Caneiro. Soube no momento em que o Adelino disse à minha frente, a minha secretária era aqui, a porta era ali, ele, venha comigo, é um Cessna, está ao nosso dispor, e vi ontem nele do Algarve para cá. Sim. Foi a primeira vez que eu ouvi e que soube que havia um avião, que eu nem sabia se era Cessna ou outra coisa qualquer, à disposição da campanha. Não fazia a mais leve ideia. Pronto, portanto, mas ficou com a sensação que ele circulava habitualmente durante a campanha no Cessna? Sim, deu-me a ideia de que sim, pelo menos. Ele disse que está à disposição da campanha. Vi ontem nele do Algarve. Pronto. Portanto, para mim, era uma coisa que era eles, não é? Porque eu era secretária só do Francisco. Sim. E não tive nada a ver com a campanha. Nunca estive sequer nas instalações da campanha. Estávamos tão atarefados em São Bento que não dava para estar a ser voluntária na campanha. Não dava mesmo. Pronto. Outra questão, falou-nos então da noite de dia 1 em Évora. Sim. Diga uma coisa, e quando é que ficou decidido que o engenheiro Adelino Amar da Costa também iria ao Porto para o comício do Porto? Eu não fazia a mais leve ideia, eu não sabia. Nós tivemos o comício em Évora, era dia 1 de dezembro, era feriado nessa altura. Sim. Até há bem pouco tempo. O comício foi às 19 horas, depois tenho aqui ceia em casa do Dr. Sertório Barona e regresso a Lisboa. Sim. Portanto, o comício já não começou às 19, começa sempre um bocadinho atrasado. Foi aí que me deram o recado para falar para o António Capucho. Depois fomos para a casa do Dr. Sertório, uma grande ceia, imensos doces feitos pela mulher, e depois viemos de carro para Lisboa. Chegámos tarde, porque o caminho não se fazia nessa altura como se faz agora, não é? Com a autoestrada. Mas então, nessa troca, imagino eu, quer dizer, se o que estava previsto era o professor Diogo Freitas do Amaral ir ao Porto e o Dr. Francisco Sá Carneiro ir a Setúbal, eu imagino que o engenheiro Adelino Amar da Costa iria também ao Porto com o professor Freitas do Amaral, ou pelo contrário ficaria em Setúbal? Não. Ele ia mesmo para o Porto. O Adelino já estava marcado para o Porto. Eu soube que o Adelino estava marcado para o Porto. Já iria com o Diogo Freitas do Amaral. Portanto, já no dia 1, pois, porque o engenheiro Adelino Amar da Costa estava previsto. Nós viemos para a casa do Dr. Sertório Barona e a casa dele tinha uma sala grande onde estava toda a gente e tinha um escritório pequenino onde ele tinha o telefone. Sim. E eu disse-lhe, olha, eu tenho uma chamada de Conceição, com certeza, vá ali. Eu fui ao escritório, marquei o número da campanha, falei com o António Capucho. Sim. E o António explicou-me o que é que se passava. Eu disse, então aguarde um bocadinho que eu vou falar. Chamei o Diogo e chamei o Francisco e disse, olha, vamos ali. E disse-lhes, olha, há problemas no Porto, a mobilização não é muito grande e eles pedem muito para haver um forcing. Tem que se fazer mais qualquer coisa no Porto, porque senão aquilo vai correr mal. E eles dois, à minha frente, no escritóriozinho, porque eu tinha o telefone, dizem, então o melhor para nós evitarmos isto é ser você a ir ao Porto e eu vou para Setúbal com o general, porque o general não ia ao Porto, ia... Sim. E assim foi. Eu disse ao António Capucho, olha, está arranjado, vai o Francisco Sá Carneiro ao Porto, porque tem mais impacto no Porto, e o Diogo Freitas do Amaral vai com o Sr. General para Setúbal. Pronto, portanto, eles acharam
se me dá licença, nessa conversa já estava previsto a engenheira Adelina Mar da Costa ir para o Porto? Mas nem se falou no Adelina Mar da Costa. Não foi sequer mencionado. Eu não sabia quem é que ia estar. Portanto, não sabe quem é que decidiu nesta distribuição de comícios em véspera de eleições, não que é normal. Não faça mais leve ideia. Não sabe quem é que decidiu que Adelina Mar da Costa iria ao Porto. Isso foi o gabinete de campanha que era dirigido pelo António Capucho. Pronto. Eu não sonhava as deslocações dos outros líderes, não sabia de todo. Sabia realmente as do Sr. General, que fazia comícios ora com um, ora com outro, com Setúbal, e ele e o Diogo. E ele e o Francisco, e trocou-se para ser o Diogo Freitas do Amaral, ia com o General, e o Francisco iria para o Porto. Eu nem sonhava que o outro orador do Porto, sabia que estava lá o Balsemão, à espera, mas não sabia que iria também o Adelino. Para mim foi total surpresa, porque não tinha o calendário das outras pessoas, só tinha o calendário de quem me dizia. Sim. Então, só para que fique claro, e quem coordenava esta distribuição vamos dizer, dos figurões da campanha era o António Capucho? Eu penso que fosse um grupo, geralmente, mas o António é que era a pessoa com quem eu falava para combinar os outros comícios variados, que nós fomos aos fins de semana, os últimos fins de semana. Fizemos alguns comícios só durante o fim de semana, e era sempre as ordens, entre aspas, vinham do grupo que chefiava a campanha do General Soares Carneiro. Então, eu agora peço desculpa, mas vou ter que lhe perguntar como é que soube do acidente? Foi assim, da tragédia, vamos chamar assim, porque eu fui para casa. Eu vivia com os meus pais no Restelo, e há uma esquadra da polícia em Belém, e um dos seguranças do Dr. Sá Carneiro, o subchefe Ramalhete, de quem eu era muito amiga, hoje estive ali com o chefe Costa, e sempre, graças a Deus, tive facilidade em fazer amizades, e era muito amiga do subchefe Ramalhete. E ele vivia ali para aqueles lados, e tinha um hábito, que era quando saía de serviço, ia até à esquadra de Belém, que é ao pé da Presidência da República, confraternizar um bocadinho com os colegas. E estávamos a jantar, eram 8h25, perto das 8h30, estávamos à mesa, e na Copa. Eu explico isto para perceber. E o meu lugar era ao pé do telefone, que se pergunta quem é, à porta. E tocaram à porta durante a hora do jantar. E eu perguntei quem é. E eu ouvi uma voz dizer-me, subchefe Ramalhete. Ele não sabia que era eu. E eu fiquei, subchefe Ramalhete, bem, o que é que será? Longe de imaginar o que era. E disse, suba. Levantei-me da mesa e fui à porta. Ele abriu o elevador, saiu e disse-me, Sra. Dona Conceição, eu tenho uma notícia muito, muito triste para lhe dar. E eu disse, o que é que aconteceu? Ele disse-me, o Sr. Primeiro-Ministro, caiu o avião em que é o Sr. Primeiro-Ministro e os acompanhantes. E eu disse, mas caiu quando? Há coisa de 5 minutos. Eu estava na esquadra a confraternizar com os meus colegas, na esquadra de Belém, e ouvi pela rádio intercomunicadores que tinha caído e que era o avião do Primeiro-Ministro. Eu disse, há 5 minutos, ao subchefe, e acreditou. Então, eles foram às 18h45, ou foram às 19h, a essa hora já estariam no Porto. E ele disse, não, infelizmente, houve um problema com o arranque do avião, e Sra. Dona Conceição, custa muito dizer-lhe, mas eu sei que é o avião do Sr. Primeiro-Ministro. Não foi fácil ouvir,
E não há sobreviventes. Os meus colegas que estão no local dizem que não há sobreviventes. Pronto, calcula, foi assim uma machadada na cabeça. Mas só pensei, nessa altura, só pensei no Francisco Filho e na Rebeca, filha da Senu, que estavam os dois sozinhos na Dom João V. E que iam ouvir, porque, entretanto, falou-me o Duarte, que estava a espiar a televisão. Também já tinha passado lá pelo gabinete agora. Duarte Freitas foi da televisão, não sei. Era? Duarte Figueiredo, exatamente. O Duarte Figueiredo telefonou, mas a Conceição, recebemos aqui uma notícia gravíssima. Eu disse ao Duarte, peço-te uma coisa, aguenta essa notícia, dá-me tempo de eu chegar à Rua Dom João V. Mas vocês não ponham isso no ar antes de eu chegar à Rua Dom João V. Estão lá dois pequenos, uma miúda de 7 anos e um pequeno de 18, e eu não quero que eles estejam sozinhos quando ouvirem essa notícia. E eu levo pelo menos o mínimo 10 minutos, um quarto de hora a chegar lá. Entretanto, toca o telefone, era o Diogo Freitas do Amaral. Conceição, eu disse, está em Setúbal? Não, estou em minha casa, na Alameda José Henriques, porque quando desci para ir apanhar, meter-me no carro, o meu guarda-costas disse-me que o avião do Francisco e do Adelino caiu. É verdade. Eu disse, olha, tanto quanto eu saiba, é verdade. E o Diogo disse, vou já para São Bento. Eu meti-me no carro, fui a Dom João V, e quando a Teresa, que era a empregada, me abriu a porta, eu percebi que ela já tinha visto, e já tinham sabido. E perguntei, Francisco e a Beca, essa Dona Conceição, então é verdade, para a senhora estar aqui, é verdade a notícia. Eu disse, mas como é que... Deram na televisão, eu ia matando o Duarte Figueiredo. Pronto. E cheguei lá, a Beca só me perguntava, a mami, eu dizia, a Beca, deixa estar, querida, a Conceição já fala consigo, e a mami está doente, mas pronto, o que é que se diz a uma criança de 7 anos? Portanto, ao telefone era o Ricardo Sá Carneiro, do Porto. Conceição, é verdade, o Francisco ia naquele avião? E eu disse, o Ricardo, ia. Eu vou já para Lisboa. Desligou-me o telefone e umas horas depois estava cá. E então daí, depois de ir a Dom João V, fui diretamente para São Bento, onde já estava o Diogo. E pronto, depois foi aquela noite, não parar de chegar gente e tudo a querer saber, mas eles deram a notícia um bocadinho cedo demais, eu não fui a tempo de estar com os pequenos quando eles recebessem a notícia, infelizmente não consegui lá chegar a tempo. Sim, eu entendo a dificuldade. E peço desculpa só de insistir um bocadinho mais nessas memórias, sem dúvida dolorosas. E lembra-se um bocadinho o que é que foram os dias logo a seguir, ao nível de São Bento, obviamente? Olha, foi aquela noite, não nos deitámos, não é? Depois começaram a chegar os ministros, chegou o Ricardo, que veio do Porto, sozinho, o resto da família só veio no dia seguinte. Ora, isto foi numa quinta-feira. Na sexta-feira passei a noite a fazer contactos com várias pessoas, inclusivamente com o prior dos Jerónimos, que por acaso era a minha freguesia, para os corpos irem para lá. Falei desde o primeiro-ministro de São Tomé, ao secretário não sei de quê, da França, toda a gente, o telefone não parava. Passámos a noite nisso. Depois, no dia seguinte, os corpos foram para os Jerónimos, do Francisco e do Adelino, e depois, no outro dia, foi o enterro, e depois foi o dia das eleições do General Soares Carneiro, que foi a primeira vez que eu estive, porque ele, muito simpaticamente, ele e o Diogo Freitas do Amaral mandaram buscar a casa e fui para lá, para o pé deles, enquanto se contavam os votos. Mas foram, quer dizer, aquela quinta-feira, só a partir da noite, cheguei a São Bento, vencer 9h15, 9h30, não mais que isso, entrou numa espiral de pessoas, de telefonemas, de coisas para se tratar, de saber da morgue, de falar. O Eurico de Melo era ministro do Interior e
da administração interna. E nunca mais parei, está aqui, ó, tudo riscado, tudo o que estava marcado, riscado porque vivemos ali até à altura de irmos para os Jerónimos. Foram horas terríveis, toda a noite a entrar e a sair pessoas, os ministros todos apareceram e o Ricardo conseguiu ainda vir do Porto, ainda estávamos todos em São Bento. E lembra-se por acaso, imagino que se falar, no meio desta organização toda, e uma organização difícil, lembra-se de algumas conversas sobre as causas do desastre ou não? À minha frente não, porque e o Alexandre sabe, eu durante muito tempo achei sempre que era acidente, porque tenho pavor de aviões e acho que os aviões, o que sobe também desce, de maneira que aceitei. Depois, quando se começou a falar que não era acidente, eu tenho uma carta, ainda tenho a sua carta, quando eu falei aqui na Assembleia a dizer que tinha sido atentado, ainda tenho lá a sua carta guardada. E portanto, à minha frente ninguém comentou nada. Eu estive agarrado ao telefone ao ponto de estava tão esgotada que lembro-me como se fosse hoje, do João Moraes Leitão, a certa altura entrar no gabinete e dizer assim: acabou-se os telefonemas, agora você vem ali para o gabinete do Francisco, um bocadinho connosco, está lá o Ricardo, está o Diogo, somos todos seus amigos, e você vem beber um chá, qualquer coisa, mas vou tirá-la daqui. Eram umas 4 da manhã, ou coisa assim, e eu não tinha parado, e ele percebeu que eu não tinha parado, deve ter achado que eu ia cair para o lado, e então fui para o gabinete, que tinha sido o gabinete do Francisco, onde estava o Diogo, que era quem estava já a substituir, e com o João Moraes Leitão, o Eurico de Melo, o Ricardo Sá Carneiro, o Balsemão passou lá, o Francisco Balsemão ainda passou lá, depois foi para Buenos Aires. Mas porque tinha vindo do Porto? Veio do Porto. Veio do Porto, olha, nem sei como é que ele veio, se calhar veio no tal avião da RAR, porque eu nem sei como é que mas ele veio nessa noite, ele chegou cá nessa noite. E ainda foi a São Bento, antes de ir para Buenos Aires, e eles foram amorosos comigo e disseram: não, agora acabou-se os telefonemas, há mais quem responde aos telefones, você, para além do mais, era muito amiga do Francisco, de maneira que vai ficar aqui connosco, vai tomar um chazinho, vai se sentar um bocadinho, e acabou este turbilhão de pessoas a entrarem e a saírem do seu gabinete. Conceição, ligue para aqui, faça aquilo, telefone para a morgue, telefone para o seu prior, faça aqui. Eu não parava, eu estava ali, entrei em piloto automático. E eles é que me foram buscar para me salvar, antes que fosse tarde. E passei o resto, depois de madrugada fui a casa, pronto, tomar um banho, vestir um fato preto, depois fui diretamente para os Jerónimos. Mas, portanto, nunca assistiu nessa noite ou nos dias a seguir? Nunca assistiu a conversas? Não, depois, conversas não, bocas a maiores. Mataram-no, eles bem queriam. Mas está dentro do gabinete? Não, isso não, até porque aqueles primeiros dias foram terríveis. Depois houve um Conselho de Ministros, o primeiro Conselho de Ministros, assim, a sério, foi no dia 8 de manhã, às 11 da manhã, que o Diogo... Tudo o resto foi tudo sempre cancelado, até o dia 7, que foram as eleições para a presidência da República, e realmente não houve nada, não parei um só instante. Lembro-me de estar 2 noites sem ir à cama. Sim. 2 noites sem ir à cama, ainda por cima a Madeira mandou assim um avião cheio de flores. Quando chegaram aos Jerónimos, o meu prior disse assim: ótimo, vá arranjá-las. E eu já nem podia, já não tinha nas pernas, mas ainda fui arranjar as flores da Madeira. E ninguém, assim, uma conversa, foi isto ou foi aquilo, não ouvi. E só uma última pergunta. E sabe-se, dentro daquela, ainda por cima, com a tragédia e depois mais as eleições, não sabe quem é que ficou
politicamente responsável logo ali? Não se lembra de alguém ter ficado designado para seguir o assunto ao nível político, ou no gabinete? Ou... Não, naquela noite o Diogo fez aquele comunicado à nação, porque podia-se haver uma guerra civil. Nós já começámos a ter notícias de uma aglomeração de muita gente na Avenida da República, onde era a sede, pessoas muito exaltadas. Portanto, o Diogo pôs água na fervura e fez aquele comunicado que entrou em direto nas televisões, que eu só ouvi mais tarde a repetição, porque aquilo foi filmado no gabinete e eu estava a atender telefonemas no meu gabinete ao lado. Lembro-me perfeitamente de um gesto muito bonito, porque ele, a certa altura, disse assim: Conceição, mande não sei o quê, umas minutas, e eu disse: mas o que é que aconteceu? É que eu tenho que os nomear todos para o meu gabinete, senão vocês ficam, automaticamente, estão todos desempregados. Ainda teve cabeça para tomar essa decisão naquela noite, e realmente as nossas nomeações para adjunto dele tem a data toda de 4 de dezembro ainda, que ele se lembrou. E de resto foi a vida normal, muito atarefada. Ele teve que tomar as rédeas do poder. Claro que na sexta-feira não tivemos todo o dia nos Jerónimos, no sábado foi o enterro, no domingo foram as eleições. Portanto, mas a Dona Conceição continuou no gabinete? Eu continuei no gabinete. Houve um dia que estive nos Jerónimos, praticamente todo o dia. Mas depois, quando houve a alteração de governo... sim, fiquei. O novo primeiro-ministro... O Diogo fez questão de que nós ficássemos. Foi impecável connosco. Sim. Foi impecável. Eu fiquei em São Bento, ele também ficou em São Bento, só ia aos Conselhos de Ministros lá acima a Gomes Teixeira, e eu fiquei exatamente com as mesmas funções que tinha. Não se lembra se houve um ministro que tivesse ficado encarregue de seguir as investigações? Não me lembro disso. Não me lembro de ninguém ficar encarregue. Ninguém ficou responsável por seguir a investigação, que forçosamente tinha que haver, não é? Pois, não. Que eu me lembro, não sei se houve um designado para isso, não sei, porque neste Conselho de Ministros, no dia 8, se calhar, e até continua à tarde, às 15h30, continuação do Conselho de Ministros. Pode ser que aí eles tenham dito ao Ministro ou da Justiça ou de outro qualquer, mas isso é pura especulação, porque eu não sei, oficialmente não sei de nada. Sei que o Diogo recebeu, o primeiro que ele recebeu, ministro que ele recebeu, foi o engenheiro Eurico de Mel no dia 10. Sim. Porque isto, a parte agora já é sabe toda... se era sobre esse assunto ou não? Não sabe? Sabe se era sobre esse assunto? Não sei, é o que eu digo. Está aqui o engenheiro Eurico de Mel, porque de resto recebeu a Margarida Borges Carvalho, o Dr. Brás Teixeira, falou com eles, mas a verdade é que não eram ministros, eram secretários de Estado, não era isso. E depois foi a Belém, à tarde foi a Belém, dar conta ao EANES que ficava ele, que ficava a substituir até solucionar o problema da substituição de Primeiro-Ministro, que só foi a 13 de dezembro, que foi o Balsemão. Na sua agenda tem todas as pessoas que o professor Freitas do Amaral recebeu desde a tragédia? Eu acho que sim. Mas pode ter ido alguém que não tivesse marcado e que eu não estava habituada com o Francisco, sabia muito bem quem é que entrava sem licença e quem é que podia entrar sempre. Sim. Com o Diogo era uma novidade para mim, embora ele fosse sempre muito simpático. Mas vejo que houve o Conselho de Ministros às 9h30, outra vez no dia 11, depois a missa nos Jerónimos às 19h30, depois recebeu várias pessoas e foi almoçar à casa do Dr. Basílio Horta, e depois foi o Conselho Nacional do Altis no dia 13, que nomeou o Balsemão para Primeiro-Ministro. Sim. Essas pessoas podem saber quem são ou não? As pessoas que ele recebeu? Sim. Então, no dia 9 recebeu o Dr. Brás Teixeira, que era o secretário de Estado. Só no dia 9, sim. Sim, só no dia 9. Entre o dia 4... No dia 4... Entre o dia 4 e o dia 9... Não recebeu ninguém. Dia 4 foi à noite que morreu. Sim. Esta quinta-feira
estivemos lá no gabinete a fazer várias demarches e depois os corpos foram levados ainda. Sábado foi o enterro, passámos a noite do enterro. Domingo estive com o Diogo, mas na campanha num hotel onde estava o general Soares Carneiro. Depois, na primeira segunda-feira, que foi o primeiro dia útil, às 11 horas, Conselho de Ministros, que seguiu à tarde, para as 15h30. Depois, no dia 9, ele já recebeu algumas pessoas e foi ao CDS à tarde. Pronto, já não era comigo, foi ao CDS à tarde. E depois, dia 10 já recebeu, no dia 11 houve outra vez Conselho de Ministros e à tarde missa nos Jerónimos. No dia 12 recebeu várias pessoas. No dia 13 houve a nomeação do Balsemão para Primeiro-Ministro. E depois, na segunda-feira, logo de manhã, às 11 da manhã, ele recebeu o Francisco Balsemão. Mas continuou, porque o Balsemão depois só tomou posse em janeiro. Ainda tenho aqui quem ele recebeu. Eu fiquei a secretarial na mesma e continuei a escrever as coisas nesta agenda. Pronto. Muito obrigada. Não sei se nós podíamos... Muito obrigada. Mais questões? Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt, faz favor. Não, é que eu vou ter mesmo que me ausentar, portanto quero agradecer muito especialmente a Sra. Dona Conceição Monteiro. Peço desculpa, vou ter que me ausentar, não posso ficar até ao fim. Muito obrigada. Tem a palavra então, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Conceição Monteiro. Na época, e daquilo que eu não vivi, mas da memória que tenho daquilo que vou acompanhando pela literatura, era uma época tensa do ponto de vista político e as relações entre o Governo e várias instituições. O que lhe pergunto é se, quando chegaram ao Governo, tiveram alguma preocupação com vistorias de telefones, saber se eles estavam ou não sob escuta, visionados, se havia essa preocupação de segurança? Olha, com o Dr. Francisco Sá Carneiro, não me lembro nunca dele mandar fazer vistorias aos telefones, nem nada disso. A grande preocupação dele era realmente com algum dos elementos que estavam já na Gomes Teixeira, não é, que ele tinha herdado, entre aspas, nomeadamente, como eu disse aqui, as fotocópias, tudo o que era do gabinete e cartas, isso tudo, éramos nós que íamos à sala fazer as fotocópias e trazer, e se eram 3, eram 3, se eram 5, eram 5, que ele dizia sempre, não quero que façam 6 e que uma vá parar a outras mãos. Era a única coisa que ele tinha medo, também, entre aspas, era das fotocópias, que alguém fotocopiasse os projetos de lei, as ideias, as coisas assim, e que essas coisas aparecessem cá fora e eram só distribuídas a quem de direito e por nós próprios. Qualquer de nós sabia trabalhar com as máquinas. Lembro muitas vezes dos contínuos dizerem: mas tanta coisa, as senhoras, nós podemos fazer isso, é para isso que cá estamos. E nós dizíamos: sabe, nós vimos muito habituadas a deitar mão a tudo, fazemos tudo, de maneira que, olha, deixa estar, é a nossa mania, pronto, e disfarçávamos, para também não os íamos ofender. E fazíamos isso. Agora, escutas, não me lembro nunca de ver alguém vir com alguns aparelhos ou escutar, não me lembro disso. Mesmo uma pergunta final, porque as horas já são muitas, que é relativamente ao ambiente tenso que supostamente se viveria dentro do Partido Social Democrata em face da escolha presidencial do general Soares Carneiro, tida pelo então Primeiro-Ministro e Presidente do Partido, Francisco Sá Carneiro. Pergunto-lhe se, como acompanhava Francisco Sá Carneiro, muitas vezes, se tem memória disso. Existem relatos de um discurso que terá preferido no Hotel Sheraton, dizendo, inclusive, que tinha traidores dentro da própria Comissão Política, e se consegue, de alguma forma, identificar a quem é que ele se referiria. Muito obrigada. Eu acompanhei realmente o Francisco, não no dia em que o Conselho Nacional votou, o Conselho Nacional do PSD votou o nome mesmo de Soares Carneiro para ser oficialmente apoiado porque calhou
esse Conselho Nacional ser no dia dos meus anos e o Francisco dispensou-me. Foi lá jantar a casa, depois saiu para o Conselho Nacional, que foi no Altis, se não me engano, e disse, não, escusa de vir, que aquilo vai ser um proforma, uma coisa qualquer, e não me deixou ir. A esse falhei. Mas a essa reunião que se referiu, em que ele falou que haveria traidores, ele não disse na Comissão Política, ele disse no partido. Foi com todos os mandatários e foi uma reunião muito grande em que ele realmente disse que havia traidores, mas eu acho que ele se referia a várias pessoas que nunca apoiaram verdadeiramente o general Soares Carneiro. Não foi assim uma decisão pacífica ser o general Soares Carneiro o nosso candidato, não é? Havia uns que queriam o Pires Veloso, houve assim umas ideias, mas isso muitos meses atrás disto. Eu tive a sorte, considero a sorte, de estar com o Francisco Sá Carneiro no dia em que ele conheceu o general Soares Carneiro. Foi no Estoril, em casa do Dr. Carlos Brito, que depois foi secretário de Estado, também, do nosso tempo, e que o convidou para ele conhecer o general Soares Carneiro, e eu fui com ele, e acho que era o Zeca Mendonça, fomos ao Estoril levá-lo, e eles estiveram lá os dois a conversar numa sala, e lembro-me da saída o Francisco dizer assim, nem parece um militar. Ele não ia muita bola com os militares, mas ficou impressionado com as ideias e com a capacidade. E a partir daí eu julgo que ele decidiu que realmente era a pessoa a apoiar. Não foi fácil, havia opiniões contrárias dentro do partido. Em relação a traidores nominais, eu não sei quem era, mas havia a quem é que ele estaria a pensar. Porque eu até lembro-me depois de ir no carro com ele para casa e perguntar assim, quem é que são os traidores? Se são traidores não estão cá hoje, não vieram com certeza apoiar o general. Mas há quem lhes diga, como quem diz, vão receber o recado, mas nunca nomeou nenhum. Mas havia pessoas que realmente não estavam à vontade com aquela candidatura. É tudo o que eu posso dizer. Muito obrigado, uma vez mais, pela mais uma colaboração com estas comissões de inquérito, pela lucidez e vivacidade com que fez aqui o seu depoimento, e pedindo desculpa uma vez mais pelo atraso, mas deveu-se de facto à audição anterior, e estão encerrados os trabalhos por hoje. Muito obrigado.